Olá, vlog espectadores, tudo bem? Boa tarde. Crime e castigo. Punição. A maioria das pessoas não comete crimes por medo de punição. Será? Eu não consigo acreditar que uma pessoa muito mal intencionada, com vontade de fazer alguma coisa de mal para alguém, vai deixar de fazer somente pela punição que esse ato possa trazer para a pessoa mal intencionada. Dificilmente uma pessoa que tem algo na cabeça que vai lhe gerar um prazer enorme em ver o sangue, a dor e o sofrimento de um ou de milhares, dificilmente essa pessoa vai deixar de fazer sua missão funesta. Estou vendo no Band News agora desse professor que matou a aluna, eles eram amantes, lá em Brasília. Foi em Brasília, Goiás, na verdade. Ora, porra, um cara desse, velho, que estuda direito, uma moça que estudava direito, pessoas inteligentes, notoriamente ou notadamente sabedoras das regras sociais, inclusive estudam as regras de convívio social, sabem a amplitude maior do mundo, entendem-se como iguais, como semelhantes, como pessoas, com seus direitos sagrados constitucionais. O cara vai... Não, eu citei ela porque ela também faz parte da ação, né? Do caso. O maldito vai lá e mata a moça. Réu confesso. E não existe depois instrumento legal para prendê-lo para sempre. Para sempre. Um cara desse, réu confesso, matou a moça e levou na delegacia o corpo. E ainda falou que estava tomado de grande emoção. E o objeto da ação dele não era o assassínio, não era o assassinato, era o susto. Ou seja, ele não atirou para matar. Deu 3 tiros na moça para assustar. Assustou. Assustou tanto que matou. No mesma semana, essa semana agora, que está terminando hoje, quer dizer, está começando, semana passada, né, que o dia está começando hoje, domingo, dia 2. A semana está começando agora, dia 2. Descobriu-se no interior de São Paulo um advogado que comia a filha, cara. Estuprava a filha. Há anos, com a conivência da mãe. O cara fazia parte da Comissão de Direitos Humanos da OAB. A mãe, que é a mulher dele, sabia. E ele estava futucando também uma outra pessoa, um outro menor. Ai, minha rinite. Gente da lei. Gente ciente, consciente de tudo que é legal e ilegal. E outra, não tem nada a ver com ser legal ou ilegal, não é porque está na lei que é legal às vezes. Tem lei que é injusta, tem leis que são feitas para prevalecer, para privilegiar aqueles que as fazem. Os que as fazem e os que as aplicam. As pessoas que fazem as leis e as pessoas que aplicam as leis. Nesse caso, é para você ver, para nós vermos que não tem nada a ver com grau intelectual, grau de conhecimento, status social, político, étnico, nada disso. O maldito do ser humano ainda é um macaco. É um macaco. Claro que entra toda aquela história, né, de a pessoa não tem culpa do que sente. A pessoa tem aquelas paixões, aqueles tesões repentinos e não consegue suportar. É uma falha humana, sim. É uma falha da nossa fisiologia. A nossa fisiologia impera nesse caso. Mas você tem a parte humana para ponderar. É por isso que existem as leis. Para que seja punido o cidadão, a cidadã, a pessoa que não consiga conter aquela vontade extrema de fazer o que vai prejudicar alguém. Não é? Mas ainda assim as leis são falhas e o ser humano é falho. E não é uma lei que vai fazer com que a pessoa deixe de cometer uma burrice extrema. Há 2 anos ou 3 anos atrás, um juiz
assassinou pelas costas um guarda de supermercado. Acabou com a vida do cara, acabou com a vida da família do cara e tá numa boa, recebendo 20 pau por mês, 30 pau. Foi lá no Nordeste. Porra, gente, olha só, eu vou voltar a falar da lei. A lei. A gente espera que a lei seja aplicada. Aí os juízes dizem que não tem, às vezes, meios legais de punir. Sabe aquela velha história de que o juiz... Você escuta muito na TV, né? Ah, o juiz tal entendeu tal coisa de tal caso e deferiu tal sentença. Entendeu, o juiz entendeu. Depende do entendimento do juiz, do magistrado. Muitas ações legais. A aplicação da lei depende do entendimento do juiz. O goleiro Bruno, ele está preso injustamente, na minha opinião. Porque ele não tem prova contundente contra o cara. A juíza do caso entendeu que ele precisa ficar preso e lá ele está preso. Por que os juízes não entendem, nesses casos de maldade extrema, de gente que dirige bêbada, de gente que dirige drogada e faz cagada, por que eles não entendem que essas pessoas precisam ficar presas também? Seria fácil para resolver grande parte dos problemas do Brasil. Mesmo que não haja um dispositivo legal, existe o bom senso. E é esse bom senso que dá o entendimento ao juiz que faz com que casos como o do goleiro Bruno aconteçam. Que o Bruno está preso até agora porque o bom senso do magistrado aqui, deferiu a prisão preventiva, decidiu nesse sentido, usando o bom senso. Porra, é meio complicado de você entender a justiça, a lei, a aplicação da lei. O juiz estuda 5, 6 anos, quando advogado, forma-se. É uma profissão que, como medicina, você não para de estudar nunca. Né? Como qualquer profissão, você nunca para de estudar, você precisa estar sempre se atualizando. São pessoas muito inteligentes, que têm uma puta amplitude de entendimento, de conhecimento. Mas na hora de aplicar a lei, vai aplicar a lei que foi feita por gente que nem o Tiririca. Porque as leis que estão lá no Código de Defesa, no Código de Processo Civil, e nos outros, e até na Constituição, foi feito por gente comum que nem sabe o que é advocacia, o que é direito. Já parou para pensar nisso? O juiz, o magistrado, vai aplicar leis que foram feitas por gente que pode estar muito mal intencionada. E não vai colocar leis lá que vai foder a vida do cara que está fazendo a lei. Como eu falei, privilégio. São leis de privilégio. Não é porque está na Constituição, não é porque está nos códigos de leis, que sejam justas essas leis, que sejam leis mesmo de interesse do povo. Então que porra, né? Outra coisa que eu não entendo nos magistrados, na lei, às vezes a lei está lá clara, contundente, aplique-se a lei. Aí vem o entendimento do juiz, interpreta aquela lei e nessa interpretação distorce a porra da lei. Tá lá muito claro, matou. Vou dar um exemplo chulo, grosso modo, para que todo mundo entenda. Em todas as leis, desde a Constituição até o Código Civil, tá lá, matar sem motivo, que não seja por legítima defesa, e não dando chance à pessoa, pode ser enquadrado como crime hediondo. Né? Que você não deu chance. Eu não sei como é que pode dar chance de defesa. Cara, se você mata de covardia, não tem dessa. É covardia, é crime hediondo, sim. Só que o juiz interpreta, lá está dizendo, crime hediondo tem tantos anos de pena. Tem tantos anos de pena, a pena se aplica a partir daquele momento que saiu a decisão. Mas o juiz vai lá e entende que não é assim. Porra, se a lei está escrita, não precisa ser um magistrado para ir lá e aplicar a lei. Eu, que sei ler e escrever, posso ir lá e falar o que o cara fez. Ah, ele matou a mulher pelas costas porque ela não queria transar com ele? O que está dizendo aqui? Ah, casos de crime hediondo, covarde, 100 anos de cadeia, se fosse assim. Eu bati o martelo e tá, pode mandar, vai ficar 100 anos preso. Quer dizer, deveria ser assim, mas não é. Os magistrados não aplicam a porra da lei quando podem. E ainda ficam reclamando que não tem lei para aplicar depois.
Que caralho, velho? Aonde vai parar esse país do jeito que tá? Por que não se pune? Porque tem-se medo de receber a punição. Aqueles que aplicam a lei e as que fazem as leis têm medo de serem punidos pelas leis que aplicam e que fazem. Enquanto não se quebrar esse vínculo, desse medo, nós estamos fodidos como cidadão. Senhores magistrados, vocês podem entender sempre em favor do povo, em favor da justiça, e vocês não entendem porque não querem. A verdade é essa. Muitos e muitos casos por aí no Brasil, que você fica louco de ver como cidadão comum, até gente do próprio judiciário fica puto de ver que a lei podia ter sido interpretada de uma outra forma, reclamam que a lei estava lá, ou se não estava, tinha meios, tinha manobras legais para se fazer, manobras de entendimento, digamos assim, para se fazer, que poderia foder a vida do criminoso, confesso, ou provado por meios legais, provas científicas, técnicas, e os magistrados não aplicam as leis. Volte para a escola. Ou, na escola não se ensina isso. Isso é coisa daqui, ó, de dentro do ser humano. Vocês estão falhando como seres humanos. Vocês podem ajudar a melhorar esse país. Dizer que não pode aplicar a lei porque não há dispositivo é mentira, porque sempre dá para aplicar a porra da lei de um jeito ou de outro. Vocês são juízes. Para que adianta ter juiz se o juiz não tem o poder de aplicar a porra da lei? Ah, tá louco, viu? Quero ver se esse cara aí não vai ficar 2 anos preso, esse que matou a moça aí. O juiz tá lá recebendo 30 pau por mês, lá do Nordeste. Tchau.